Bem-vindos, irmãos, reunidos no mesmo Espírito, apesar da distância. Estamos hoje reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, pelos 16 anos da Catedral da Reconciliação. Louvamos a Deus pela existência dessa igreja, dessa comunidade, onde nós nos reunimos. Vamos louvar, vamos nos derramar na presença do Senhor. Amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que bom estarmos juntos em família na casa de Deus. E hoje de uma forma muito especial, agradecendo a Deus pelos 16 anos da nossa querida Catedral da Reconciliação. Sintam-se todos abraçados e abraçadas, sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Mas sabe, uma realidade da palavra de Deus é que todos nós pecamos e esse pecado nos afasta de uma comunhão mais íntima e próxima com Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, mesmo tendo gratidão no coração, sendo grato pela existência da reconciliação, mas pense no dia de hoje, pense a semana que passou, ao longo da sua vida, o que em pensamentos, palavras, ações ou omissões você tenha entristecido o Espírito Santo de Deus. Coloque-se em contrição diante do Senhor e saiba que com esse coração contrito e quebrantado, o Senhor há de ouvir a sua súplica. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. O nosso coração se alegra por podermos comemorar 16 anos de existência da Tua Igreja, a Catedral da Reconciliação. Recebe a nossa gratidão por tudo e, Senhor, perdoa os pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Nos lava e nos limpa, nos purifica no sangue de Jesus. E, Senhor, nos torna a cada dia mais e mais parecidos e parecidas com nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, por quem oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com gratidão pelo perdão dos pecados, pela existência da igreja, da Catedral da Reconciliação, vamos juntos cantar o nosso Kyrie e em seguida continuar louvando ao nome do Senhor. Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor e adorar. Seguro estou em tuas mãos, vem Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus.
Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o que faz diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que faz diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Perto quero estar, junto aos teus pés.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Perto quero estar de ti, Jesus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. É pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti. Bom dia, queridos irmãos da nossa Recom, saudade de vocês. Nossos cultos presenciais ainda suspensos, mas já já a gente vai estar junto em comunhão presencial. A pedido de nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes, eu trago para vocês hoje uma reflexão sobre os nossos dízimos e ofertas, assunto recorrente na nossa comunidade, que expressa muito da nossa
na verdade exige muito da nossa maturidade espiritual, das nossas raízes na comunidade, da gratidão do nosso coração. E esse assunto já foi abordado por vários pastores com muita maestria, boa teologia, falando onde está na Bíblia esse mandamento bacana, livros de Deuteronômio, de Números, de Levíticos, no Novo Testamento também. Mas eu não queria fazer uma abordagem teológica, eu queria fazer uma abordagem espiritual. O que está por trás do coração que é grato e que dizima e que oferta com amor, sabendo a quem está fazendo, por que está fazendo. Eu queria trazer para vocês 2 exemplos de corações contritos e completamente escravos dessa certeza. A primeira é a passagem de Abraão, no livro de Gênesis, que traz uma decisão de pagar os 10% do dízimo ao sacerdote Melquisedeque, depois de uma batalha em que ele fica com os despojos. O coração de Abraão fez isso de forma grata, porque ele sabia que ele estava devolvendo a Deus o que é de Deus. Isso é fundamental e por isso ele foi abençoado. E outra passagem também que me emociona muito é a oferta da viúva pobre, no livro de Lucas, capítulo 21. Todas as motivações religiosas, elas são perigosas, elas são escravizantes. A verdadeira motivação tem que vir da certeza de que você está devolvendo com amor, com generosidade. Há um gesto de amor e generosidade. Está devolvendo ao dono de tudo aquilo que ele te cedeu por sua misericórdia, por sua graça. E eu espero que cada um de vocês, cada um de nós, sempre esteja lembrado disso, que no dia que você estiver de frente da televisão, assistindo o seu culto, e chegar a hora de você participar com o seu dízimo e sua oferta, que você o faça com gratidão no seu coração, que isso queime no seu peito, que você se sinta parte dessa comunidade, que você se sinta útil, que você se sinta grato ao Senhor por estar devolvendo a Ele o que é dele. Lembre-se, não há tamanho para isso. Abraão deu 10%, já era um homem rico, e a viúva pobre deu as suas 2 moedinhas e era tudo que ela tinha. O Senhor Jesus diz, ela foi quem mais se doou. E diante dos olhos do Pai, isso é um agrado, certo? Que nossos corações possam estar sempre felizes em dizimar e ofertar. Um abraço, Deus abençoe a todos. Hoje, de uma forma muito especial, você é convidado a trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Se a reconciliação, e essa semana postamos nas redes sociais, Recon faz 16, não é? Para você marcar alguma coisa que marcou a sua vida durante esses 16 anos da igreja. E de uma forma muito concreta e objetiva, você pode agora também, através do seu dízimo, da sua oferta, presentear a reconciliação. As contas estão disponibilizadas, você pode acessá-las nessa hora e fazer de coração ao Senhor. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Vamos mais uma vez cantar juntos um louvor, dessa maneira, preparando o nosso espírito para o recebimento da palavra do Senhor. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus
sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Queridos, queridas, membros da Catedral da Reconciliação, hoje é um domingo muito especial, domingo totalmente dedicado à gratidão. Hoje não é dia para se pedir, hoje é dia para se agradecer. Na última quarta-feira, a nossa Catedral da Reconciliação completou 16 anos de vida. 16 anos de caminhada, implantada no bairro de Boa Viagem através da visão ministerial de nosso arcebispo Dom Paulo Ruiz Garcia, que espalhou igrejas pela região do Recife e fora do Recife, fora do estado e fora do país. Ali nasceu a Paróquia da Reconciliação. Deus me trouxe para pastoreá-la há quase 14 anos, exatamente há 13 anos. Chegamos em 2007 e só temos que louvar a Deus, apesar das lutas, das dificuldades, apesar das batalhas enfrentadas,
Apesar de tudo quanto o inimigo tentou fazer, aqui estamos, vencendo, crescendo. Somos hoje 2.700 membros confirmados na Catedral da Reconciliação. Um grupo de pastores maravilhoso que trabalha unido com objetivo e visando o reino de Deus. Ministérios também maravilhosos, eficientes, que desempenham as suas funções como braços da igreja, atingindo a comunidade e além da comunidade. E hoje, quando nós celebramos nesse domingo, esse aniversário, quando celebramos os 16 anos de vida da reconciliação, eu quero falar sobre a igreja que nós desejamos, a igreja que nós sonhamos, a igreja que é a nossa visão, é a igreja que nós pedimos a Deus que ela seja. E eu quero ler no Evangelho de Mateus o que o Senhor disse a Pedro no capítulo 16, quando a partir do verso 13 está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É aí que nasce a história da igreja. Jesus faz a pergunta, Pedro responde corretamente, Jesus louva a Deus pela resposta de Pedro e diz a Pedro: sobre esta pedra, não sobre Pedro, na língua grega há duas palavras. Ele diz: Pedro, sobre esta pedra, ele, é isso que a palavra no texto original significa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, até hoje, 2020 anos depois, nascida na simplicidade da periferia da cidade de Jerusalém, num morro, num monte, erguida através da instrumentalidade de homens simples, pescadores, agricultores, deixaram aqueles homens uma obra construída sobre a rocha. Jesus é a rocha, que já há 2020 anos, enfrentando todos os tipos de perseguições, tem vencido e jamais será derrotada, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar alguns minutos, porque hoje já me emocionei, já voltei ao passado, já vivi muitas coisas do ponto de vista pastoral, e eu quero refletir com vocês da reconciliação, principalmente, sobre o seguinte: a igreja que desejamos, a igreja que sonhamos. Queremos aprender de uma vez por toda que a igreja é uma comunidade que cultua. A prioridade da igreja é cultuar, adorar, louvar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, ao Deus eterno, movida pelo Espírito Santo de Deus. Queremos que a Recon seja uma igreja que ensina, uma igreja do ponto de vista pedagógico eficiente, que ensina a palavra de Deus, que instrui, que não vive de imaginação, mas de ensinos concretos, como ensinou o apóstolo Paulo.
A igreja que queremos é uma igreja que tenha comunhão, comunhão verdadeira, não necessariamente a litúrgica, mas a comunhão onde os irmãos compartilham tempo, alegria, sofrimento, dores, dinheiro, necessidades. A igreja que tem comunhão, ela é como bolinhas de gude. Aqui não tem comunhão, é como bolinhas de gude que, quando espremidas umas contra as outras, elas partem-se, elas se quebram ou agridem. Mas a igreja é como uvas maduras que, espremidas umas com as outras, sangram, diz o evangelista e escritor Charles Swindoll. Quando há comunhão, queridos, e queremos a nossa reconciliação, uma igreja de comunhão, onde haja comunhão, os irmãos partilham tudo: dor, tempo, dinheiro, choro, sorriso, alegria, aplausos, a inveja e o ciúme das panelinhas, a competição e as comparações destroem a comunhão, mas essa koinonia, essa comunhão fundamentada na palavra de Deus, só pode acontecer na igreja que é edificada sobre a rocha. E temos que aprender que a verdadeira igreja, ela só pode acontecer, como dizia o reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, em pequenos grupos. Por isso os ministérios são importantes. É nos ministérios que acontece o crescimento espiritual. É nos ministérios, nas células, para usar outro nome, que acontece o aprendizado. É ali que se edifica a comunhão entre pessoas tão diferentes e às vezes diametralmente opostas. Quando o culto encerra, o cristão começa o seu trabalho missionário, vai ao mundo. Que igreja desejamos ser? Que tipo de reconciliação você quer que nós sejamos? O que sonhamos para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Quais são os nossos sonhos? Eu relacionei alguns que são sonhos que eu carrego na alma e tenho certeza que muitos e muitos, a maioria esmagadora de vocês, carregam esse sonho também. Primeiro, uma igreja santa. Uma igreja santa não é uma igreja sem pecado. A palavra santo na Bíblia, kadosh, no hebraico também, ela significa separado. Santos são separados, retirados do sistema, retirados do mundo, retirados da estrutura maligna onde nascemos. São retirados, chamados para fora. Esses são separados e separados são santos. Santa é a igreja que se sabe vivendo em outro nível de compromisso. Santa é a igreja que vive na terra com os valores do reino de Deus. Ama os teus inimigos. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Manda perdoar quem não merece. É uma igreja que tem prioridades bíblicas. Documentos são importantes, documentos são necessários, mas a prioridade da igreja é a palavra de Deus. Por isso, ela precisa ser uma igreja santa, separada do sistema, que não se confunde com o sistema. Não é aquela igreja que apenas tem a característica da religiosidade e repete tudo que o sistema oferece. Em segundo lugar, pedimos a Deus neste aniversário que sejamos uma igreja apostólica. Significa enviada ao mundo. A palavra apóstolo não é título. Transformar a palavra apóstolo em título, o apóstolo fulano, o apóstolo cicrano. A palavra apóstolo no Novo Testamento, na língua grega, significa enviado, mandado, missionário. Paulo era um apóstolo. Os 12 andaram por grande parte do mundo. Quando o Senhor foi arrebatado, levado aos céus, ressuscitado, eles saíram pelo mundo, eles evangelizaram a África de norte a sul, eles chegaram quase que ao norte da Escandinávia, eles a pé ou no lombo de animais, eles foram a igreja apostólica proclamadora do Evangelho. O assunto principal, fundamental, mais importante de uma igreja é levar o Evangelho.
Há pessoas e há igrejas que vivem a vida inteira com a vizinhança não convertida e não há mudança, não há transformação. E nós precisamos pedir a Deus que a reconciliação seja uma igreja apostólica, uma igreja proclamadora do Evangelho, uma igreja que discipula, como bem o disse Dietrich Bonhoeffer, homem de Deus que morreu num campo de concentração e que foi apaixonado por discipulado. Ele entendeu que o que promove o crescimento de uma igreja, um crescimento sadio, ordenado como Deus quer, é um bom discipulado. Uma igreja que busca pecadores, que diz ao pecador: venha como está, não importa, venha como está. Uma igreja que não só exorta e repreende, precisa exortar e repreender, mas que discipula e ensina, que investe tempo, que investe paciência. Uma igreja que conforta os abatidos, porque ela aprendeu com o profeta que ela não é para esmagar a cana quebrada, como foi dito a respeito de Jesus, nem é para quebrar, apagar a torcida, a chaminha que fumega. Em quarto lugar, ela é uma igreja católica, apostólica, evangélica. A palavra católica quer dizer universal. Chega ao mundo inteiro, a todas as raças, tribos, línguas e nações. A Bíblia diz em Apocalipse que naquele dia, quando chegarem diante do Senhor, diz o João numa visão, chegaram nos céus homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações, glorificando e exaltando o Senhor. Ela é uma igreja católica, universal, para todas as culturas, para todos os povos. Uns como Ronaldo Lidório, querido reverendo Ronaldo Lidório, moço jovem ainda preparado, tem um chamado para ir às tribos remotas da face da terra. Certo dia alguém me disse: Ronaldo tem capacidade e preparo para ser pastor em qualquer igreja do mundo, mas há um chamado que constrange, que o levou a ir para a África, evangelizar tribos que nunca haviam ouvido o evangelho. Isso é o que se chama de uma igreja apostólica, uma igreja que não apenas repreende, mas discipula, repito, uma igreja que conforta os abatidos. Uma igreja católica, universal para todas as culturas, abrangente, sem guetos. Eu tenho um amigo que hoje pastoreia uma comunidade debaixo de um viaduto em São Paulo, levando a Cristo aqueles jovens, muitos daqueles jovens da Cracolândia. É a igreja que está ali. Não é a construção que define uma igreja, não é o templo que define uma igreja. Tudo isso é bom, mas quando a igreja foi perseguida nos anos terríveis da Guerra Fria, os templos foram tirados deles. Não podiam mais ter templos, mas ela permaneceu firme, fiel e fez diferença naquele lado do mundo durante a sua caminhada. É uma igreja que prega pelo estilo de vida, não com moralismo, mas com estilo de vida misericordioso. A palavra misericórdia vem de misericórdias, isso é coração miserável. Miserável não é ruim. A palavra mísero se refere a uma estopa que se rasga com facilidade, coração quebrantado. Não é coração endurecido, é coração que sente a dor do outro, é coração que olha para o outro e diz: estamos juntos, haja o que houver. É uma igreja graciosa, que oferece um evangelho de graça, não de justiça. A justiça foi feita na cruz do Calvário. Eu não posso julgar ninguém. A única coisa que eu posso repassar como igreja é a graça de Deus, que segundo o apóstolo Paulo é uma verdade que atravessa milênios, choca, escandaliza, deixa muitas pessoas espantadas, porque a graça escandaliza. É muito para quem não merece, mas é isso que Deus oferece. Uma igreja acolhedora, que diz: venha como está. Eu conheci uma igreja em outro estado que cantava muito esse louvor que diz: venha como está. E
exatamente o engenheiro converteu-se. E depois de alguns meses começaram a observar a vida dele, ele ainda no início da caminhada, e começaram a criticar, a cobrar. E ele disse assim àquelas pessoas: interessante, eu vim a primeira vez aqui como visitante e vocês cantaram um hino que me tocou. Venha como está. Venha como está. O refrão diz: eu venho como estou. Agora que eu cheguei, não sirvo mais. Foi assim que eu vim. É uma igreja que acolhe. Uma das coisas mais impactantes do ministério do meu querido amigo e líder Dom Paulo Garcia é a capacidade de acolher, de abraçar. Choca alguns, deixa outros com os olhos grandes, mas ele faz por amor. Certo dia chegou na Catedral da Trindade uma jovem senhora que depois do culto foi levada pelo marido a Dom Paulo, e conversaram e começaram a falar, e ela disse a Dom Paulo: eu gostei muito daqui, mas eu quero ser muito franca com o senhor. Eu venho aqui porque meu marido converteu-se, eu amo o meu marido, e ele gosta, então eu venho com ele. Mas eu sou espírita, sou médium e tenho um centro. E Dom Paulo olhou para ela e disse: minha filha, aqui é seu lugar. Acolheu. Sabe qual o resultado? Hoje é pastora. Foi aluna do CETEC no meu reitorado. Acolhimento. Gente que é abraçada, gente que há muito tempo não sentia acolhimento em instituições religiosas. Na igreja bíblica as pessoas são acolhidas. Venham como estão. É uma igreja que também é consciência do Estado. É uma igreja que não concorda com o Estado naquilo que o Estado transgride a palavra de Deus. É uma igreja que não discrimina. O apóstolo Tiago chama a atenção para isso. Ora, se vocês recebem aquele que tem um anel com alegria, com honras, e desprezam o pobre, isso é pecado. Ela não discrimina. É o espaço onde um milionário abraça um pedinte. É o espaço onde um homem correto e equilibrado abraça um desajustado, porque ali é o espaço da graça. É uma igreja que não negocia também princípios bíblicos. E concluindo, queridos, a igreja bíblica, que é o nosso sonho, esse é o meu sonho de igreja, que Deus está fazendo e vai concluir, é que ela seja uma igreja não dividida, de grupos, ou como se diz popularmente, de panelinhas. Um dos maiores bens da igreja, recomendado por Jesus e pelo apóstolo Paulo, com insistência, é a unidade. Quebrar a unidade é pecado. Vai dar contas a Deus quem fraciona, quem quebra o corpo de Cristo. É uma igreja que não é dividida. Tem expressões diferentes, claro. Todos somos diferentes, mas estamos unidos e vinculados pelo amor ao Senhor Jesus. É uma igreja poderosa no testemunho, que fala menos e vive mais. É uma igreja, como está descrito em Atos capítulo 2, que o povo de Jerusalém observava o estilo de vida, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não era uma igreja justiceira, era uma igreja justa. Não era uma igreja que impunha, era uma igreja que amava, que acolhia diferentes. Ali havia homens muito ricos, ali havia pedintes, ali havia gente de boa caminhada, correta, gente completamente desajustada, e o Espírito de Deus foi trabalhando e reconstruindo e refazendo. É uma igreja cheia, plena, transbordante. Na minha infância na Paraíba a gente dizia: o copo está esborrando. Os mais antigos vão lembrar disso. Esborrou, mamãe. Esborrou significa transbordou. É uma igreja que transborda da graça do Senhor, que frutifica. Naqueles dias converte-se José, Barnabé, filho da Consolação, que era levita, mas não era convertido, e outros vão chegando.
O que vemos hoje em dia? A glorificação dos números. A igreja tinha 100 membros, hoje tem 5.000. É uma bênção? Pode não ser. Pode ser só estatística. O aumento dos bens, o patrimônio aumentou. Ótimo, não é pecado aumentar o patrimônio, mas não é evidência ou sinal de que essa igreja é fiel. Os eventos copiados do sistema que cada dia aumentam. Louvor sendo transformado em show. Como dizia um amigo meu no Rio há muitos anos, hoje ele é um pastor conhecido, Antônio Carlos. Eu conheci Antônio Carlos com 15 anos de idade, era surfista lá em Niterói. E Antônio Carlos diz, transformaram a igreja em importação de shows. E ele tinha umas comparações, ele diz, querem fazer da igreja o oba-oba de Sargentelli. As gerações mais antigas sabem o que eu estou dizendo. Os eventos copiados do sistema estão abafando a expressão de vida da igreja. Resultados numéricos são bons, não são errados, mas não são decisivos, não significam tudo. Eu quero concluir dizendo que meu sonho de igreja está em 2 do Novo Testamento e que Deus faça da nossa reconciliação, carinhosamente chamada de Recon, uma imitadora dessas 2 igrejas. A igreja de Bereia, diz a Bíblia que quem pregasse lá, podia ser a sumidade, o reverendo, PhD, doutor, isso, aquilo, quem pregasse, eles iam conferir na palavra de Deus. Podia ter o currículo que tivesse, isso é bom, mas a igreja de Bereia criou o hábito de conferir o que ouvia na palavra de Deus. E a pequenina Filadélfia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 era menor, pequenininha, frágil. Quando a gente vai lá, já fui algumas vezes, muitos de vocês já foram comigo, a gente visita as 7 igrejas. Éfeso, ainda há construções ali maravilhosas, do ponto de vista arqueológico, uma riqueza. Visitamos igrejas como Sardes, como Tiatira, como Pérgamo. Mas quando visitamos a igreja de Filadélfia, é interessante, porque ela é a menor de todas, pequenininha, quase ninguém vê. Há muitas, ela fica no centro hoje de uma grande cidade, e as pessoas passam para lá e para cá e não sentem, não percebem nada. Eu digo a vocês que todas as vezes que eu vou ali, eu vou para um banco que tem ali perto, e não é raro que minhas lágrimas desçam. Sabe por quê? Porque das 7 igrejas do Apocalipse, foi a única que não houve uma só repreensão para ela. As outras 6, Jesus elogia e repreende. Filadélfia não teve nenhuma repreensão e teve o maior de todos os elogios do Senhor Jesus. Ele a abençoa e diz as 2 razões por quê. Porque não abandonaste a palavra e não negaste o meu nome. Pronto, isso é uma igreja. Que a nossa amada reconciliação seja uma igreja assim. Não é do dia para a noite, não é instantaneamente, mas Deus está fazendo. O que nós precisamos é não atrapalhar, é não fazer com que o inimigo encontre brechas para quebrar a unidade, criar divisões, criar grupinhos. Isso é coisa do inimigo. Que Deus faça de nós o que Ele quer e que nós sejamos como igreja a expressão da vontade de Deus e que possamos ouvir o que Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Parabéns, Catedral da Reconciliação, a igreja que Deus me confiou para conduzir e pastorear, apesar de mim. Vamos juntos e vamos deixar claro para o inimigo: aqui você não tem espaço. Somos pequenos pecadores limitados, mas os nossos olhos estão postos em Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor da igreja e da nossa vida. Amém.
Parabéns, reconciliação. Deus nos abençoe. Amém. Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração pelos louvores, por sua palavra. Chegamos ao final, que pena, mas que bom que podemos seguir a nossa semana com a bênção de Deus. Por isso, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer essa oração final e receber a bênção do Senhor. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo aniversário da tua igreja, por estarmos juntos em família, te celebrando a vida. Nos despede na tua paz e nos dá, Senhor, o início de semana, por ti, guardado, abençoado e protegido de todo mal. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as eternas e incomparáveis consolações do Santo Espírito, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Antes, porém, nos despedirmos do ID, há uma menção da família Ferreira Maciel, que amanhã, na segunda-feira 27, há um ano atrás, voltou à casa do Pai, aos braços de Deus, senhora Maria Carolina Ferreira Maciel. E ela partiu aos 92 anos, deixou 5 filhos, 10 netos e 4 bisnetos, os filhos Maurício, Carlos, Elizabeth, Lúcia e Edna. E alguns deles caminham e congregam conosco aqui na Reconciliação. Louvado seja Deus pela vida da senhora Maria Carolina, que Deus continue abençoando e confortando cada coração nessa hora. Amém. Vamos juntos repetir o nosso ide. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz e um bom início de semana a todos. Amém.